Ei, pessoal, estou mobilizada com o tema da banalização do uso de psicotrópico. Já compartilhei um texto com vocês e hoje queria continuar aprofundando nessa questão que vem me provocado bastante a ponto de compartilhar aqui esse vídeo com vocês. Estamos no final da semana, sexta-feira, né? Os atendimentos acabaram de se encerrar e aí, de novo, né, recebo pessoas novas, pessoas que mostram uma potência de saúde psíquica importante, que estão sendo medicadas, né? Então, o que a gente percebe na prática clínica é que problemas absolutamente cotidianos, comuns, dramas, que todos nós vivemos, vem se transformando em transtorno mental, né? Por um interesse também de uma indústria farmacêutica bilionária, uma das mais ricas do mundo, né? Em criar entidades patológicas, né? Então, o transtorno psicológico, psiquiátrico, né? O transtorno psíquico, vou confessar uma coisa aqui pra vocês, gente, ele não é difícil de tratar na maior parte dos casos. Ele é simples e de fácil solução. Só que a gente tá viciado em complicar. E na saúde mental não é diferente. E essa inflação diagnóstica, ela gera prejuízos significativos, né? Eu já acompanhei um caso de uma criança, e não é meu público, né? Eu não trabalho com público infantil, já trabalhei em um momento, mas não é mais meu público. O filho do porteiro de um prédio que eu morava, que foi diagnosticado com autismo. E o pai estava muito angustiado, né, com esse diagnóstico, porque nenhum pai fica tranquilo, né, com o diagnóstico e com o uso de uma medicação psiquiátrica numa fase tão nova da vida. Então ele vinha, assim, de vez em quando a gente conversava, assim, pelos corredores, né, assim, debaixo do bloco, e ele compartilhava comigo essa angústia. E pelo que ele me contava do comportamento da criança, não me parecia um comportamento autista, porque a criança tinha, assim, uma capacidade um repertório de comportamento afetivo, amoroso, muito grande, uma capacidade de fazer vínculo, né? Falava dos sonhos dele, o sonho dele era ser bombeiro, então ele se vestia de bombeiro e tirava várias fotos com aquela roupa de bombeiro e mandava para as pessoas da família, para os amigos mais próximos. Então, assim, um comportamento muito longe de um comportamento autista, né? Que seria um comportamento mais indiferente às relações sociais. Claro que o autismo tem níveis e níveis, né? Mas não teria todo esse envolvimento afetivo, né? E aí eu pedi para que ele trouxesse a criança para que eu brincasse um pouco com ele e observasse. E realmente, gente, aquilo se confirmou. Teve uma hora que ele olhou nos meus olhos e perguntou nos meus olhos, olhando nos meus olhos, quando que eu ia voltar pra gente continuar brincando? Quando que ele voltaria, né? Quando ele poderia voltar pra gente continuar brincando? E em outro momento eu vi ele no colo do pai, enchendo o pai de beijo, de carinho. Então, assim, realmente eu fiquei tranquila de fazer um documento. Na época eu não quis me omitir, né? Apesar do caso não ser meu, mas eu quis mobilizar a entidade, né? Que acompanhava, que era uma entidade pública, e os profissionais dessa instituição, né? E questionando aquele diagnóstico, uma vez que eu tinha observado o comportamento da criança e não tinha encontrado nada do tipo, inclusive com apoio também, com a mesma impressão das professoras da escola, né? E o caso seguiu, enfim, aquilo pôde ser revisto
e reavaliado o diagnóstico e a medicação também, que era... A medicação na época era o risperidona, que é um antipsicótico. Pessoal, imagina, um antipsicótico numa criança, ele tinha 6 anos na época. É muito grave. Uma atuação direta no sistema nervoso central, né? Nós não temos pesquisas longitudinais que mostrem pra gente a segurança dessa medicação, né? Como que vamos chegar numa idade mais avançada da vida sendo medicados em tão tenra idade, tão jovens? Como é que a gente vai chegar? Com que estrutura psíquica? Com que saúde de identidade? Então, esse vídeo é sim uma provocação, né? Porque, olha, não vai sobrar ninguém. Todos nós, se vocês pegarem os manuais, né, de diagnóstico em saúde mental, né, a classificação internacional de doença, né, o CID, o DSM-5, né, que a gente já está no 5, ou mesmo o 4, né, o antigo, nós vamos nos identificar com muito dos transtornos mentais. Então, a gente realmente está banalizando os transtornos mentais, patologizando sentimentos, comportamentos, afetos que seriam naturais frente a algum contexto, ou a gente não pode sentir tristeza diante da perda de alguém querido, sem ser diagnosticado com depressão. Tristeza não é depressão. Manifestação de ira, de raiva, não é transtorno borderline necessariamente. Esses afetos nos habitam, sejam eles sombrios, feios, sejam eles luminosos, virtuosos. Então, gente, eu me lembro quando eu estudei psicopatologia que eu pensei assim, eu não vou poder ser psicóloga. Fiquei numa angústia. Porque, caramba, eu me identifiquei com um monte de coisa. E cheguei com aquela angústia e fui compartilhar com a minha mãe. A minha sorte, que eu tinha uma mãe também, com consciência crítica, que é psicóloga. E compartilhei com ela, ela falou assim, minha filha, seus colegas devem estar passando pela mesma angústia. Compartilha com eles. É assim mesmo. Se você for deixar de ser psicóloga por essa confusão, né, de uma disciplina que causa muita confusão nos alunos, ninguém estuda virtudes, a gente não estuda saúde, né? A ciência ela é viciada em sofrimento, em transtorno, em doença, em medicação. Isso vende. Então eu comecei a compartilhar com alguns colegas e vi que realmente eu não estava sozinha. Então eu tô aqui para garantir. E eu tenho certeza que eu não falo sozinha, acho que muitos concordam que os comprimidos não resolvem os nossos problemas. Seria muito simples, é muito reducionista a gente achar que a gente vai tomar a pílula mágica, né, o pilim-pim-pim, e eu vou amanhecer sem a minha depressão. Ou às vezes nem é depressão, é só uma tristeza profunda que te dá a chance, a oportunidade de se visitar, de criar sensibilidade. Porque quem não sente tristeza se torna uma pessoa perigosa. A tristeza, ela nos sensibiliza, ela nos torna mais empáticos, mais humanos. É um sentimento absolutamente importante